Olá a todos, boa noite. Vamos começando então mais uma live de 2025 da campanha da Semana do Sono pela Academia Brasileira do Sono. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Camila de Castro Correia, sou fonoaudióloga e estarei moderando a live de hoje. Em continuidade, tivemos a primeira live ontem, de abertura a todas as atividades que estamos fazendo pelo Brasil, promovidas pela Academia Brasileira do Sono. E hoje a nossa live terá o tema específico do que é normal do sono do bebê até a adolescência. Esse tema ele é extremamente relevante para o desenvolvimento da criança e vamos ter aqui a participação multidisciplinar de diferentes profissionais para que cada um dê a sua perspectiva em relação ao tema. Eu sou Camila de Castro Correia, fonoaudióloga, sou doutora em Bases Gerais da Cirurgia pela Unesp Botucatu, sou docente aqui da Univale, em Governador Valadares, Minas Gerais. Sou certificada em fonoaudiologia do sono e teremos aqui a participação de médicos, fonoaudiólogos e dentistas. A live esse ano está tendo um formato diferente. A live em comemoração da Semana do Sono, estamos fazendo uma super live. Então, primeiro eu receberei 3 profissionais para a gente começar essa discussão e, posteriormente, teremos mais 3 profissionais para continuidade e complementação do tema. Olá, boa noite, Rauley. Tudo bom, Carol? Boa Joia, e noite. você? Feliz por a gente ter começado essa semana do sono. E rouco, eu já falei muito essa semana. É uma semana que a gente fica com o sono um pouco bagunçado, mas deixa isso em off. Olá, Marielle, tudo jóia? Olá, boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite. Já vou começar as apresentações formais. Eu vi que o doutor Gustavo já está também aqui conosco. Então, enquanto o doutor Gustavo vai aceitando o convite, eu vou começar apresentando vocês. Então, eu estava introduzindo aqui, explicando sobre a temática da nossa live. Hoje a gente tem a missão de falar sobre o que é normal no sono do bebê até a adolescência. E teremos aqui para essa discussão, para essa exposição de tópicos importantes para que a população saiba e complemente as informações que já sabe. Teremos aqui, então, o doutor Haldley Rossi, ele é doutor em ciências pela Unifesp, é mestre e especialista em ortodontia e ortopedia funcional pela UFRJ, professor do Instituto do Sono em São Paulo e é certificado em odontologia do sono pela Academia Brasileira do Sono, agora Academia Brasileira do Sono. Então, gostaria de agradecer imensamente a sua presença, Haldley. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Falar de sono é uma coisa que me move. Perfeito. E teremos também a participação da mestra Marielle Bussi. Ela é mestra em Ciências da Cirurgia pela Unicamp, especialista em motricidade orofacial e certificada em fonoaudiologia do sono. Obrigada pela sua presença, Marielle. Eu quem agradeço. Prazer estar com esse time aqui. E também teremos a participação do Dr. Gustavo Moreira. Dr. Gustavo é doutor em ciências, pediatra com área de atuação em medicina do sono, diretor clínico do Instituto do Sono. Obrigada pela sua presença, Dr. Gustavo. Eu que agradeço a apresentação, boa noite a todos. Estamos prontos aí para conversar sobre o sono, né, da criança. Boa noite, Gustavo. Como vai, Rodney? Perfeito. Então, esse ano, em 2025,
o tema mundial que é estabelecido para temática da Semana Mundial do Sono, para o dia de comemoração do sono, foi: faça da saúde do sono uma prioridade. Então, pensando como a gente pode estabelecer a prioridade no sono, hoje a gente vai trazer esse holofote da prioridade para o bebê, para a criança e para o adolescente. Então, vamos trazer tópicos importantes no que se refere a esse assunto, quanto à sua normalidade, e para que a gente possa despertar esses primeiros sinais de alteração e também alguns comportamentos que a gente possa perpetuar para que possamos prevenir algumas possíveis alterações de até mesmo de hábitos na rotina dessa criança, do bebê e consequentemente da sua família, porque é sempre uma reação em cadeia. Então, poderíamos começar falando um pouquinho sobre essas características fisiológicas do sono do bebê. Pode ser com você, doutor Gustavo? Sim, sim, sim. Essa é a minha área. Então, veja, o sono do bebê é bem diferente do sono do adulto. Então, vários aspectos fazem diferença. Um é que é o sono mais polifásico. Então, o adulto tem uma fase só, né? Então, ele dorme à noite, fica acordado durante o dia. O bebê não, dorme várias vezes. Então, ele, né, tem um ciclo do sono que é de 2 ou 3 horas. Então, ele dorme 2 horas, acorda, se alimenta, faz suas necessidades e volta a dormir de novo. Esse é um ciclo. Isso no primeiro ano de vida vai mudando. O outro aspecto é que a gente sabe que tem 2 estágios mais importantes do sono. O sono REM, que é da sigla em inglês, movimento rápido dos olhos, né? Rapid Eye Movements, e o sono não REM. Então, em geral, um adulto, crianças, né, acima de 1 ano, em geral, elas iniciam o sono pelo sono não REM. Depois de 90 minutos vai ter um sono REM. O bebê, nos primeiros 3 meses de vida, é o contrário. Ele começa a adormecer pelo sono REM e depois identifica o sono não REM. Mas essas são as características mais importantes. A gente tem que imaginar que o bebê, quando ele sai do útero, ele está acostumado num ambiente escuro. Então, ele não tem nenhum sinalizador, quer dizer, não tem horário de alimentação, nada disso. Na hora que ele nasce, é que ele vai entrar no ciclo normal. Então, demora mais ou menos uns 3 meses para o bebê, através da influência da luz externa e das rotinas, para entender que a noite é horário de dormir, enquanto acordar durante o dia. Então, a partir dos 3 meses, a gente já vê que o bebê já começa, em vez de ter uma soneca de 2 horas, ele tem uma soneca de 3, 4 horas à noite, né? Então, já concentra o sono à noite. E esse é um processo gradativo. Então, né, a quantidade de sonecas vão diminuindo. Ao final de 1 ano são 3 sonecas. Entre o primeiro e o segundo ano são 2 sonecas durante o dia. E né, a criança acima dos 2 anos de idade já está tendo uma soneca à tarde. E essa soneca tende a desaparecer entre os 3 ou 6 anos de idade. E aí, veja, como o sono é uma coisa que o cérebro comanda, ele vai de acordo com a maturação do bebê. Então, o bebê, quando nasce, ainda está muito imaturo. A gente nasce, a gente não consegue caminhar, a gente não anda, não sustenta o pescoço. Então, o cérebro também está amadurecendo nesse primeiro ano de vida. E, né, as características, a gente que costuma ler exame do sono, ver eletrocefalograma das crianças, tem uma mudança muito grande nesses primeiros 6 meses de vida de como aparecem os elementos do sono. Perfeito. E nós poderíamos comentar um pouquinho também sobre essas mudanças, essas adaptações, esse impacto também para a vida da mãe, né, desse bebê. Então, acredito que o doutor Gustavo, a Marielle também possam contribuir nesse tópico, porque é todo um entorno que vai se adaptando, não é mesmo? Marielle, a palavra é sua, Marielle. Obrigada. Com certeza. Eu falo que trabalhar o sono de um bebê é trabalhar o sono da família, né? A gente não pode esquecer que existe uma família ali naquela casa e esse sono polifásico do bebê passa a ser o sono da mãe, que acorda ali a cada 2, 3 horas para amamentar, trocar, cuidar desse bebê. Então, essa mãe também precisa de um apoio, né? E a mulher tende a querer fazer tudo. Então, o bebê dormiu, ela vai estender roupa, ela vai pôr roupa para lavar, ela vai fazer a comida, né? Então, a gente fala, olha, nesse comecinho, nessa adaptação, ele dormiu, tenta dormir também, né? Tenta ter um pouquinho de descanso para aguentar esse ritmo e fazer disso uma prioridade mesmo. A gente fala dessa prioridade quando fala
com mães sobre o sono do bebê, né? Que para ela também é importante, porque é desgastante, é um cansaço muito grande. E esse processo da rotina que você bem lembrou, Marielle, ele vai ter um impacto diretamente em outra preocupação da mãe, que é alimentar esse bebê, né? Então, se ela não dorme, se ela não tem esse sono reparador, ela pode ter interferências em relação à amamentação natural também, não é? Com certeza, isso pode impactar na amamentação e vai virando um ciclo, que isso vai impactar no bebê, nas dificuldades, mais dificuldade de dormir, mais dificuldade de amamentar, e acaba virando um ciclo, né? Então, a importância da gente manter essa amamentação, até a doutora Haldane pode falar mais sobre as questões de crescimento, de desenvolvimento dessa face, da importância para a respiração, né, de todo esse processo da amamentação. Posso sim. Agora, a amamentação é um processo muito importante para o desenvolvimento de todos os ossos da face. Quando a gente nasce, né, a maioria de nós, a gente já tem a mandíbula posicionada um pouco para trás. O crescimento da maxila e da mandíbula, ela acontece em várias épocas, né, desde o nascimento, na primeira, segunda infância, na pré-adolescência, adolescência, e sempre a maxila tem um crescimento à frente da mandíbula. Primeiro cresce a maxila e depois cresce a mandíbula. E vai assim durante todas as fases do crescimento. Até quando chega na adolescência, a mandíbula tem um crescimento maior e chega onde a maxila está, no seu sentido, né, antero-posterior. Então, a amamentação é uma das funções principais para esse estímulo inicial para o desenvolvimento do crescimento mandibular e para manter também as dimensões da maxila. É muito importante a amamentação nessa época. Perfeito, Dr. Haldley. Esses pontos que o senhor colocou também me faz lembrar a questão desse desenvolvimento crânio-facial dos ossos aqui da face, que além de toda a estrutura em relação aos dentes, que depois vão se desenvolver também nessa criança, adolescência, esse processo da estimulação da amamentação também vai estimular a questão da respiração, não é isso? Isso mesmo. A amamentação também, a respiração é uma outra função, né, importante. E a respiração predominantemente nasal, ela estimula o desenvolvimento, inclusive da cavidade nasal, dos seios paranasais, e mantém a maxila na sua dimensão normal. Toda vez que a criança adquire um hábito de respiração predominantemente bucal, ela já começa a ter algumas alterações no crescimento dos ossos da face. E quanto mais precoce for esse desenvolvimento alterado da respiração, né, principalmente pela boca, mais graves são as alterações crâniofaciais, porque a criança vai passar por um longo período de tempo com essas alterações anatômicas que geram outras alterações fisiopatológicas. Antes a criança só não respirava direito, depois ela passa a não mastigar direito, a não falar direito. Então todas as funções do sistema estomatognático começam a ficar desorganizadas por conta de um processo respiratório inicial que começou errado. Aí vai tudo em cadeia, desencadeando uma série de outros problemas. Perfeito. Fica à vontade, doutor Gustavo. Tem um aspecto importante para falar aí, que assim, o estresse é um fator que faz diminuir a quantidade de leite materno. Então, as culturas no passado, a mulher puérpera, quer dizer, depois da gente, ela ficava em resguardo. Ela não tinha essa coisa de você trabalhar na segunda semana depois do bebê nasceu, né? Então, mudou muito a sociedade hoje em dia e está se pagando o preço de não conseguir fazer. Outro aspecto é que em algum momento, na década de 60 e 70, se priorizou a alimentação com fórmulas lácteas, né? Que é leite de vaca modificado. Porque mamar na mamadeira, o bebê faz só 2 movimentos, enquanto que no seio materno são 4 movimentos. Então, né, pegando o gancho aí que o Dr. Haldley já falou, quer dizer, quando você faz movimentos, vai ter um desenvolvimento, né, da maxila, da mandíbula e da musculatura de via aérea como um todo, muito melhor. Então,
né, o aspecto importante aí da amamentação. Perfeito. Eu vou interromper um pouquinho a programação só para reforçar para todos aqueles que estão nos assistindo. Quem tiver dúvidas, quem tiver curiosidades, então nós estamos abordando aqui inicialmente o sono do bebê, já caminhamos aqui para a criança. Então, o que vocês tiverem de dúvida no dia a dia de vocês, e até mesmo desse conteúdo que a gente tem compartilhado, podem digitar aqui no chat e a gente vai responder vocês, que a gente vai tentar trazer, contemplar também as curiosidades de vocês, tá bom? Pegando o gancho dessa discussão, dessa última discussão, eu queria já aproveitar para a gente complementar, Dr. Haldley, sobre essas alterações que você comentou que podem acontecer. Então, se não tem essa estimulação em relação à amamentação, se existe alguma interferência nesse processo, podem acontecer algumas alterações craniofaciais, então, nesse bebê, nessa criança? Sim, principalmente também, né, se a gente não fizer a amamentação correta e usar a amamentação artificial, né, sucção artificial através da chupeta, que também pode causar algumas alterações importantes. Mas as principais alterações craniofaciais que acontecem por conta de um padrão respiratório alterado, que pode ter se desenvolvido de uma amamentação que não foi regular, é a atresia da maxila. A maxila ela fica mais estreita, a gente tem um abaulamento do palato, o palato fica atrésico e profundo, e toda vez que a gente tem uma redução do comprimento, né, da largura da maxila, a gente tem uma diminuição da largura da cavidade nasal. As paredes laterais da cavidade nasal, elas se aproximam do septo, e os cornetos inferiores, que são os maiores e por onde passa o maior fluxo aéreo, ele se aproxima do septo e aumenta as obstruções na cavidade nasal, gerando alteração na respiração diurna e noturna maior. Então, a atresia maxilar é uma das principais e é uma das que foram mais estudadas. Além dessa atresia, também pode acontecer uma hipoplasia da maxila no seu sentido anteroposterior. Ela pode ficar reposicionada para trás. E a dificuldade ou a ausência da amamentação natural desestimula o crescimento natural da mandíbula, fazendo com que essa mandíbula fique mais posicionada para trás do que o natural. Então, aí, depois, o ortopedista facial começa a ter uma série de problemas, não só ortopedistas, porque toda vez que a gente tem uma alteração, toda vez não, na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma alteração morfológica durante muito tempo, a funcionabilidade daquele local do sistema, ele fica dificultado. Então, daí a gente começa a ter problemas funcionais, musculares, respiratórios, como ronco, apneia do sono. Então, começa a acontecer uma série de outras coisas por conta de um processo que podia ter sido natural, bem feito, com a amamentação no início da vida do bebê. Olha. Então, você gostaria de complementar, Marielle? Eu queria só falar dessa importância, né, das funções, que a gente sempre pensa nelas em conjunto, né? São esses mesmos órgãos que estão presentes na amamentação, na sucção, na mastigação, na deglutição, e essa importância da língua, né? Que o Dr. Haldley falou da maxila, da atresia. Então, como é que essa língua vai se posicionar dentro dessa cavidade? E muitas vezes assume essa posição com esse dorso mais alto, mais posteriorizado, dificultando a parte respiratória mesmo. Perfeito. Então, com a fala de vocês, fica claro que o desenvolvimento do bebê, da criança, seria uma construção mesmo, esse tijolinho por tijolinho, para que nós tenhamos essas estruturas bem desenvolvidas, a função bem desenvolvida. Então, toda essa parte, ela vai se interagir, desde a parte de se alimentar, de respirar. Então, essa interação da função com essa estimulação do osso, das funções, da parte fisiológica, para que a gente tenha essa prevenção, como
Dr. Haldley citou da apneia, da respiração oral, tem crianças que respiram pela boca, então olhar lá atrás de esse desenvolvimento seria uma forma da gente conseguir cuidar dessa saúde de uma forma priorizando essa saúde, o desenvolvimento e já pensando no sono também. Seria isso, doutor Gustavo? Então, eu acho que tem aspectos importantes que foram falados. A apneia e o ronco não vai aparecer no primeiro ano de vida. É uma coisa a partir do segundo, terceiro ano de vida, na criança, quando cresce as amígdalas, a amígdala e a adenoide. Só que, se não tiver um crescimento adequado da face no período que antecede, isso, né, pode aumentar a chance de ter apneia do sono, como já foi falado. Tá certo? Então, alterações craniofaciais elas podem piorar o que vem pela frente. No primeiro ano de vida, a apneia que pode aparecer é a apneia central, que em geral está associado à imaturidade. Então, você vê mais do recém-nascido prematuro e tende a desaparecer na criança que nasceu no tempo certo, a ter. Mas, às vezes, algumas crianças podem ter essa apneia central. Perfeito. E a gente está quase caminhando aí para o final desse primeiro bate-papo. Eu gostaria de intensificar aí as nossas discussões no que se refere às dicas mesmo. Então, como que a gente pode deixar uma dica para melhor que ocorra de uma melhor forma o sono do bebê, o sono da mãe, o sono da criança? Então, gostaria de passar a palavra para cada um de vocês. Pode começar, pode ser com a Marielle primeiro? Olá, doutor Gustavo. Se não tem emoção. Vamos lá, vamos retomando. Então, a gente estava falando sobre o que é importante para o sono do bebê adequado. Então, veja, a quantidade do sono do lactente é de torno de 14 a 16 horas no primeiro ano de vida. Isso vai decaindo à medida que a idade vai progredindo. E aquele sono polifásico. E o bebê ele pode aprender a adormecer com algumas coisas, como colo, embalar, que é o que você estava falando das associações negativas. Porque se ela acorda no meio da noite, ela vai precisar daquilo para adormecer, aí os pais têm que ir lá, dar de aumentar, pegar no colo, embalar. Então, o ideal é que a criança adormeça, né, num ambiente calmo, tranquilo, com coisas que vai ajudar ela a adormecer. Então, tem que ser um berço plano, calmo. A posição ideal para o bebê dormir é de barriga para cima, né, sem ter muita coisa no berço. E que ela consiga, né, adormecer bem no início da noite, que o melhor horário para dormir é lá pelas 20 horas, que ela consiga dormir bem às 20 horas. Toda vez que ela acordar no meio da noite, que é normal, ela consiga retomar o sono sozinha, sem esses elementos de associação negativa. De manhã cedo, é importante pôr a criança à luz. Adultos são importantes. A luz do bebê também é importante. E a rotina durante o dia também vai ser um aspecto importante. Tá? Então, a rotina de horário das refeições, horário do lazer, quer dizer, o bebê vai descer no saguão, andar, pegar um pouquinho de sol, se tiver escola, o horário da escola ser adequado. No fim de semana, o horário que os pais fazem ser semelhante. E tem muitas crianças que no final do primeiro ano de vida, segundo ano de vida, começam a ter dificuldade para adormecer. E os pais às vezes colocam a criança numa maratona, imaginando que ela vai dormir à noite. Isso não adianta. O que adianta é a rotina, o horário ideal para dormir e acordar. E aí, pais de primeira viagem sempre têm dificuldade de mudar a rotina deles. Porque o adulto jovem está acostumado a dormir tarde, acordar tarde, fazer um montão de coisa. E o bebê precisa dessa regularidade de dormir mais cedo. Então, o ideal é que os pais se adequem ao horário do bebê para conseguir que o bebê, né, tenha uma rotina do dia e da noite. E imaginar que isso vai ter uma grande transformação nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Os primeiros 1000 dias, ou seja, os primeiros 3 anos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, dormir bem, né? Fazer uma prioridade do sono é importante para acontecer. Perfeito. Então é como se a gente fosse programar um relógio ali do bebê, da mãe, da família, com essas dicas que você foi passando para a gente, não é isso? E
Audley também gostaria de deixar algumas dicas, complementar. Queria, assim, principalmente na infância, né? Que é a área que eu tenho mais competência, assim, da minha prática clínica. Uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro, primeiro que as crianças, hoje em dia, têm uma agenda exaustiva, como o professor Gustavo acabou de falar. Eu atendo muitas crianças na primeira infância, na segunda, que são exaustas, de tanto que os pais querem transferir tudo aquilo que eles não puderam ter na vida para os filhos. Além disso, eu sinto uma dificuldade muito grande também dos pais obedecerem a rotina do sono das crianças. Na realidade, as crianças hoje, elas acabam tendo o tempo de sono dos pais. Eles vão para a cama na hora que os pais vão para a cama. Os pais não respeitam a fisiologia daquela criança, que eu acho que isso tem que ficar muito claro. Os pais têm que entender que aquele organismo ele precisa de um tempo maior de recuperação e esse organismo ele está em formação. Ele precisa dormir mais para ter mais produção ou ter produção competente de hormônio de crescimento, que é um processo de formação importante. Então, os pais, mesmo que trabalhem fora, né, que veem pouco dos seus filhos, têm que colocar mão na consciência para fazer uma rotina de sono específica para eles. Acho que é isso. Perfeito. Marielle, não sei se você chegou a interromper o que você estava falando, você quer fazer alguma complementação? Então, eu consegui complementar e eu concordo muito com isso que o Dr. Haldley falou, né? Então, a agenda das crianças hoje é mais cheia do que a nossa, né? Então, até para vir à terapia, para ir ao médico, para ir ao dentista, falta tempo. E na hora de dormir é a rotina dos pais. Ah, não, mas o pai chega às 11, quer brincar com a criança, porque é o único momento que ele a vê. Uhum. Então, isso acaba realmente atrasando todo esse processo do sono. Perfeito. Chegou uma dúvida para a gente aqui sobre os horários, como que está sendo a dinâmica das lives. Queria colocar que todo dia a gente está tendo as lives até o dia 20, então teremos uma semana aí recheada de conteúdo sobre essa questão de como a gente pode priorizar o sono em diferentes faixas etárias, em diferentes contextos. Então, acompanhem aqui pelo Absolno e sempre às 19h30 iniciando, são as super lives. Então, temos 3 profissionais em um primeiro momento e em seguida teremos mais uma rodada de 3 profissionais que tem muito gabarito aí, especificidade sobre o sono, como já tivemos aí nessa primeira parte. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. E vou passar novamente a palavra para vocês, se quiserem que eu direcionei falando das dicas específicas, né? Como dormir melhor, vocês contribuíram aí sobre o bebê, sobre a criança. Mas se vocês quiserem reforçar algum outro tópico que eu não tive oportunidade de perguntar, gostaria de deixar vocês bem à vontade. Podemos começar com você, doutor Gustavo? Sim, posso falar, sim. Então, veja, os primeiros 2 anos de vida é um período que é o lactente, o bebê que mama preferencialmente a alimentação é por leite materno, é um momento importante do desenvolvimento da criança, neurológico e somático. Então, para priorizar o sono, é importante que entenda que o bebê tem uma necessidade maior de sono. É 16 horas ao nascer, umas 14 horas com 6 meses, umas 13 horas com 1 ano de vida. Quer dizer, a quantidade de sono vai realmente se modificando à medida que o bebê vai amadurecendo. Então, e o bebê precisa adormecer cedo. Na hora que escurecer, é o melhor horário de bebê. Então, nos primeiros meses de vida, vai dormir entre 7 e 8 horas da noite. E até a adolescência, o ideal é que o bebê, que a criança, né, seja pré-escolar ou escolar, que ela adormeça antes das 21 horas. Porque ela precisa de ter tempo à noite. Porque o dia começa cedo, na hora que sai o sol, ou tem atividade durante o dia. Então, priorizar o sono é a família se adaptar com a necessidade que a criança precisa. E aí reforço de novo que é importante a rotina durante o dia. Eu falei brevemente
brevemente sobre a questão da posição, né? Mas sem imaginar que um bebê dorme 16 horas das 24 horas e ela tem mais sono REM do que uma criança maior. Ela tem 50% do sono é sono REM. Ela tem 8% do sono REM, porque é o período do sono que a gente está mais relaxado, que o bebê é mais lábido, tem mais chance de ter um efeito trágico. Por isso que tem um risco maior do bebê dormir de lado ou de barriga para baixo. É ideal que o bebê durma de barriga para cima. Ah, mas ele vai mamar e vai engasgar com leite? Não, isso a gente sabe que isso não é verdade. A mãe dá de mamar com o bebê no seio materno, sempre a cabeça mais alta do que o resto do corpo, põe o bebê para rotar, né? Fica uns minutos ali, e aí para o berço, uma posição, né, de barriga para cima, no máximo uns 10 graus de inclinação, tá certo? Que a criança golfar é uma coisa normal, tá certo? Quer dizer, aquele bebê que golfa demais e não ganha peso, esse que é preocupante. Mas golfar demais é normal. Então, esse é um aspecto que preocupa muito as mães, né? Quer dizer, a hora não tem leite, ou o bebê mama, ele pode aspirar, e, né, em volta do sono, quer dizer, qualquer doença pode influenciar o sono como um todo, né? Se a criança tem febre, se ela tem uma bronquiolite. Então, neste momento, os pais vão precisar dar mais atenção para a criança. Ela tem febre, precisa dar remédio, mas em outros momentos é mais fácil de acertar. E outro aspecto importante é hábitos para dormir. Nos primeiros 6 meses de vida, em geral, a rotina para dormir é essa, né? A criança pôs ela para rotar, às vezes ela rotou no colo, não tem problema. A partir dos 6 meses de vida, os pais já podem ensinar o seu bebê a dormir sozinho no berço. Porque aquilo vai ajudar ela. Quer dizer, tem as rotinas durante o dia, tem a questão de diminuir a luz, 0 de telas, né? Até 2 anos de vida, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é nenhuma tela, tá certo? E nas idades para frente também é muito pouco. E aí, né, evitar essa quantidade. E a família como um todo realmente tem que imaginar que possa diminuir a quantidade de luz no início da noite para facilitar o sono de todo mundo, inclusive do bebê. Obrigado. Perfeito. Obrigada a você, doutor Gustavo, pela sua participação. Foram muito ricas suas colocações. Dr. Haldley, gostaria de fazer últimas palavras. Sim, eu queria agradecer. Estar junto de vocês foi excepcional. Eu sempre aprendo muito. E eu só queria dar um alerta, uma coisa para a gente pensar. A produção de hormônio de crescimento ela é muito importante para o desenvolvimento normal, né, da criança, de estatura, e agora que a gente está falando diretamente dos ossos da face. Mas imaginem vocês uma criança que já tem alteração craniofacial e não dorme direito. Então já tem um problema que eu tenho que resolver, né, anatômico e funcional, porque essa alteração anatômica pode ter gerado várias alterações funcionais, e a criança ainda não dorme o tempo suficiente para a produção de hormônio de crescimento para eu corrigir o problema. Então, a criança que tem uma disfunção esquelética e miofuncional, os pais precisam prestar atenção em todas essas orientações que o professor Gustavo acabou de falar. E é só isso, só é fazer esse alerta. Perfeito, Dr. Haldley, muito obrigada pela sua participação. Trouxe esse olhar da odontologia que tanto complementa esse assunto, muito importante. Obrigada. Mestra Marielle, gostaria de fazer umas palavras finais? Só agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante. E dentro desses alertas todos, de que os pais observem o sono dos seus filhos, né? Então, de vez em quando, vai lá, dá uma olhadinha, para não normalizar ronco, né? Ah, ele ronca, mas é tão bonitinho, né? Então, sempre tá atento às dificuldades respiratórias, às posições, a tudo, para poder, quando procurar o profissional, poder passar para a gente como que essa criança tá realmente dormindo. Perfeito, Marielle, muito obrigada também pelas suas colocações. Então, tivemos nessa primeira parte a participação da medicina, odontologia, fonoaudiologia, trazendo esse olhar multidisciplinar. Agradeço a presença de todos vocês. Agora a gente vai fazer o rodízio dos profissionais. Então, obrigada pela participação. Fiquem à vontade. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Aproveitem. Tchau, tchau.
Mas não saiam da live. Quem está aí acompanhando, assistindo, Ah, já vou tá. fazer os convites com os outros profissionais que irão complementar o que foi dito aqui. E agora teremos uma parte 2 para a gente ir avançando. Então, nós começamos falando hoje do bebê, falamos da criança. Então, vamos continuar falando um pouco mais da criança e também do adolescente, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo da parte 2 da nossa live. Lembrando que o tema de hoje é um tema específico do que é normal no sono do bebê até a adolescência. Então, vamos discutir isso, continuar com essa discussão multidisciplinar, e ele contempla o tema geral da campanha da Semana do Sono, que é Faça da Saúde do Sono uma prioridade. Então, teremos aqui a participação de outros profissionais especialistas no assunto para complementarem as colocações que a gente já fez até então. Só estou terminando de finalizar os convites, já tivemos aqui já deu certo. Vou apresentar vocês, então. Opa, estamos o time completo. Então, boa noite a todos. Vou fazer a apresentação de cada Boa um. noite. Opa, De antemão, já aproveito para agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, por reservarem um sábado à noite e estar aqui comemorando juntos a Semana do Sono. Então, muito obrigada pelas ações que vocês têm feito, não só na live, mas estamos fazendo diversas ações aí pelo Brasil. Então, muito obrigada por todas as contribuições. E eu começo apresentando a doutora Cristiane Santos. Ela é médica pediatra com área de atuação específica em medicina do sono. Também teremos a participação do professor Dr. Calbi Maia Chaves Júnior. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará, é doutor em ortodontia pela Unicamp, certificado em odontologia do sono pela Academia Brasileira do Sono e ex-presidente da PROS. Também teremos a participação da mestra Ana Paula Gasparini Braga. Ela é fonoaudióloga, mestre em Ciências Aplicadas à Saúde do Idoso pela UFMG, especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, fonoaudióloga do sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono, fonoaudióloga clínica, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, da ABS, da Abramo e da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial. Então, boa noite a cada um de boa vocês. noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês. E vamos começar a nossa discussão. A gente vinha conversando com o time de peso anterior, time 1 de peso, e agora estamos com o time 2 de peso, sobre a saúde do bebê, sobre a fisiologia do sono do bebê. E agora a gente podia comentar um pouco sobre a fisiologia do sono da criança e também do adolescente. Podemos começar com a senhora, a doutora Cristiane? Pode ser? Falar um pouco dessas questões, das características do sono, se é igual aquele funcionamento do sono do bebê, ou se muda na criança, muda no adolescente, como que funciona? Muda bastante, sim, né? Eu estava aqui participando já da live anterior, então eu vi ali falando das questões do sono dos bebês, a questão do sono REM, né? Então, o que vai acontecendo ali ao longo da nossa vida como um todo? Mesmo durante a infância, conforme a gente vai envelhecendo, é até engraçado a gente falar isso, né? De uma criança e de um bebê, a nossa necessidade de sono vai diminuindo, a quantidade do sono REM, que é o sono que a gente tem nos sonhos mais característicos, também vai reduzindo, e o sono que a gente chama de N3, que é o sono de ondas lentas, também tem uma redução. E uma coisa que é muito importante ali na adolescência, que muita gente aqui eu acho que vai reconhecer, né, dos filhos em casa, é aquela questão de que a criança dormia antes 9 horas da noite tranquilamente, e aí, de repente, vira um adolescente que vai começar a dormir
1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Existe uma questão fisiológica para isso, mas a gente não pode também negar as questões sociais. Então, a partir do momento em que a criança entra na adolescência, a melatonina, que é o sinalizador para a gente do sono, é o hormônio que fala para a gente está escuro, ele começa a ser secretado de 1, 2 horas mais tarde. Isso não é hoje, eu secreto às 8 da manhã, eu passo a secretar às 10. Isso vai acontecendo ao longo da adolescência, mas isso é uma das coisas que faz com que o adolescente tenha essa vontade, essa necessidade de dormir mais tarde. Por isso é tão difícil a gente acordar um adolescente pela manhã. Acho que 2 questões importantes da gente falar disso, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente coloca as crianças e os adolescentes para estudarem nos horários opostos. Então, a criança, ela gosta de acordar cedo, ela acorda animada e a gente coloca eles para estudarem à tarde, quando muitos precisam de cochilo. E o adolescente gosta de acordar tarde e acordar tarde, dormir tarde, a gente coloca eles para dormir, para estudar de manhã. E outro ponto importante que eu acho que assim, a gente tem que falar, porque está sendo muito discutido de novo se vai voltar ou não o horário de verão. O horário de verão tem muitos impactos ruins na nossa saúde, mas na saúde do adolescente isso é catastrófico. Porque se ele já tem a melatonina sendo produzida 1, 2 horas mais tarde e você ainda atrasa esse relógio, ele vai dormir muito mais tarde. É como se a gente precisasse acordar esse adolescente no meio da madrugada para ir para a escola. E isso não vai dar certo. Perfeito, doutora Cristiane, obrigada pelas colocações. E continuando nesse tema da criança, do adolescente, gostaria também de perguntar para o doutor Calbi em relação ao bruxismo. É um tema muito falado nessa faixa etária. Como que funciona? Pode acontecer com crianças, com adolescente? O que seria o bruxismo, né? É importante também pontuar para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com todos vocês. É sempre bom ver essa pujança da nossa Academia Brasileira do Sono, essa ação maravilhosa na Semana do Sono, e outras ações que a Academia Brasileira do Sono faz durante o ano inteiro. Então, assim, muito feliz, né? Eu que já fui presidente da Abros um tempo atrás. Então, assim, eu tive já nesses bastidores, eu fico feliz em a nossa ABS está cada vez mais forte. Então, assim, muito feliz por mais essa Semana do Sono, por estar participando mais uma vez junto com esse time especial que foi montado para essa live, porque no sábado à noite, né, tinha que ser um time forte, né? Então, deixa eu olhar aqui, são 8h18 da noite de um sábado, e nós aqui firmes e fortes, e o pessoalzinho aqui assistindo, que eu estou vendo aqui, que tem uma galera aqui com a gente. Então, o bruxismo, apesar dele ser conhecido pela maioria das pessoas como um ranger ou apertar de dentes, é o que se fala. As pessoas, de uma maneira geral, dizem, não, tá tendo um ranger de dentes, tá com bruxismo. Esse bruxismo ele pode aparecer na criança. Os estudos mostram uma prevalência que varia bastante, tipo assim, de 5% a 35% das crianças. Então, é uma faixa aí relativamente grande de crianças que podem ter bruxismo. Mas eu acho que o mais importante é que a gente saiba de alguns aspectos importantes. Que o bruxismo ele é bem mais um ranger. Tem alguns estudos mostrando que antes desses eventos que você aperta, range os dentes e promove esses ruídos, existem eventos fisiológicos importantes que precedem o bruxismo. Isso as pessoas sabem. Por exemplo, você tem uma modificação importante alguns segundos antes do bruxismo no seu eletrocardiograma. Se você pudesse fazer uma avaliação cardiológica através de um eletrocardiograma, alguns segundos antes do bruxismo, você tem uma alteração cardíaca, né? Você tem um aumento
nesse coração, nos batimentos do coração, vamos chamar assim. E você também tem uma alteração eletroencefalográfica, ou seja, você tem uma alteração um pouquinho antes do bruxismo, que modificam as ondas cerebrais de quem está dormindo. Então, vejam que parece que, precedendo o bruxismo, existem eventos fisiológicos ou fisiopatológicos que são importantes. Eles estão sendo cada vez mais estudados. Então, em resumo, o bruxismo parece, não, o bruxismo, ele faz parte desse universo, ele aparece em criança, mas hoje a gente tem que saber que o bruxismo não é tão inocente para que a gente ache que o bruxismo é só um desgaste de dentes, né? Tem outro aspecto que é muito importante ressaltar aqui. A gente precisa, porque existe o bruxismo do sono, o bruxismo da vigília também, né? Então, na verdade, poderia separar pelo bruxismo. E é muito importante que por trás desse bruxismo, além dessas alterações fisiológicas que eu falar, parece haver uma com outras morbidades ou comorbidades ou outras patologias. Por exemplo, tem vários trabalhos mostrando que o bruxismo e distúrbios respiratórios do sono em crianças, eles acontecem concomitantemente ou muito próximos, como se um retroalimentasse o outro. Então, o fluxo gastroesofágico também tem essa interação com o bruxismo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o bruxismo investe. Sabe que é uma das coisas mais rotineiras que a gente escuta? É que às vezes fala e diz a seguinte: o meu filho está com bruxismo porque está muito estressado. Então, se associa todos os bruxismos ou todos esses ranger de tratamentos que nós temos ao estresse. E isso não é verdade, tá? Então, principalmente no bruxismo do sono, há ainda muitas dúvidas se realmente esse componente emocional ele estaria presente para justificar um bruxismo. É muito mais provável que ele esteja associado a essas comorbidades que parecem transitar ou orbitar muito próximo ao bruxismo, retroalimentando o processo. Só para finalizar, já que a gente está falando aqui de bruxismo em crianças, é que as intervenções para tratar o bruxismo em crianças precisam ser com cuidado. Além de verificar o que está acontecendo por trás do bruxismo, para identificar esses fatores etiológicos que parecem estar associados ao bruxismo, quando você vai fazer alguma intervenção em crianças, é preciso ter alguns cuidados que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente. Perfeito, doutor Calbi, obrigada pelas colocações. Vou fazer algumas retomadas do assunto. Talvez a gente possa, enquanto esteja falando, a gente feche o microfone para ver se dá um pouquinho menos de interferência, mas deu para compreender em geral o que o Dr. Calbi trouxe, que é super relevante em relação ao bruxismo. Então, o bruxismo, ele não é um simples desgaste dos dentes, então é um distúrbio do sono que precisa sim ser investigado. Existem outras alterações fisiológicas que acontecem concomitantes ao bruxismo. Então, não é algo tão simples só que a gente vai visualizar nos dentes, que é uma colocação muito relevante que o Dr. Calbi colocou.
e eu queria fazer um apanhado com o bruxismo, pegando o gancho do que a doutora Cristiane colocou em relação a essa arquitetura do sono, essa distribuição das fases que muda da criança, do adolescente. A partir do momento que a gente tem um padrão fisiológico da distribuição dessas fases do sono, quando a gente tem alguma alteração, como o Dr. Calbi colocou, em relação ao bruxismo, ou como a primeira equipe que estava aqui na live colocou sobre a apneia, sobre o ronco, essas alterações, elas acabam trazendo algumas consequências à vida dessa criança, do adolescente. Não é isso, Ana Paula? Você poderia comentar um pouquinho sobre? Sim, claro. Então, boa noite a todos. Então, eu primeiro gostaria de agradecer, né, o convite. E voltando um pouco no que o Calbi falou também, né, e depois te respondendo, Camila, eu acho que é importante a gente falar muito sobre, para os pais, né, e até os profissionais de saúde que atuam com essa criança, além da questão do bruxismo, das pessoas banalizarem o bruxismo só como ranger do dente, né, e não ser uma alteração do sono, a gente também tem que entender que associado a o bruxismo é um hábito, né? Está relacionado ao distúrbio do sono e essa criança também pode ter outros hábitos orais também, que são deletérios, que vão somar ao que foi falado no primeiro grupo aí, né? De alterações de amamentação. Então, um bebê que não foi amamentado, que teve já uma alteração no palato, né, vai desenvolvendo e vai tendo alteração no palato, respira pela boca, a língua fica baixa. Então, essa criança, ela já vai apresentando alterações musculares e funcionais, como foi falado, né, no bloco passado, e a gente também tem que pesquisar se também tem o uso de chupeta por muito tempo, né, mamadeira e tal, que vai favorecer mais ainda essas alterações e isso provocar, por exemplo, auxiliar aí e favorecer a apneia obstrutiva do sono. Então, é muito importante a gente falar sobre a apneia obstrutiva do sono na criança e todos os fatores que estão relacionados, né? A gente sabe que o primeiro fator que é olhado, né, é aumento de adenoide e amígdala, além da questão que o Haldler falou muito bem aí, né, desse palato estreito, e a gente tem que pensar que é tudo um conjunto, então eu tenho uma amígdala às vezes aumentada, um adenoide aumentado, um palato estreito, e essa musculatura, ela também está associada a isso. Então, geralmente, uma língua baixa, uma língua mais fraca, é uma criança que fica de boquinha aberta, baba no travesseiro. E aí, o que a gente vai ver aí de alteração nesse sono, né? Um sono muito agitado, e aí quando a gente pergunta para os pais, né, eles acham, não, o sono é normal, não tem problema nenhum. E aí você vai pesquisar, é um sono muito agitado, transpira à noite, é uma criança que vira muito, mexe muito na cama. Então, eles não entendem, não sabem que isso pode ter relação com o esforço respiratório à noite, né? Então, é importante a gente passar isso, né? Dessas alterações também. Essas crianças que têm, às vezes, o distúrbio respiratório do sono, né? Que chega a ser a apneia, ou uma diminuição de fluxo de ar quando estão dormindo por uma obstrução nessa região, né, da garganta, para as pessoas que são leigas entenderem, ela vai ter várias consequências. E aí, assim, vai ser uma criança que pode ser mais irritada, mais agitada. Eu vejo um fator de confusão muito com o TDAH, eu acho que a Cristiane pode falar um pouco mais sobre isso também, né? Então, chega, né, no consultório, a gente vê muito isso, que os sintomas são muito próximos de TDAH, os sintomas daquela criança que dorme mal. Então, é uma criança agitada, é uma criança que não tem concentração, desatenta, e vai ter consequências também para a linguagem dessa criança, para a aprendizagem, né, alterações de comportamento. Então, na nossa área fonoaudiológica, a gente vai ver que ela pode ter alterações, né, de linguagem, alterações de fala,
dificuldade de aprendizagem, então que vão repercutir em alterações de leitura e escrita também. A gente já vê uma associação também de distúrbios do sono com gagueira. Então, processamento auditivo central, então a criança que já fica com uma dificuldade de entender sons em ambientes muito ruidosos. Então, a gente tem que pesquisar mais sobre isso, os pais saberem que não é normal, e os profissionais da saúde que atendem essas crianças também pesquisarem mais sobre o sono. Né? Acredito que tem muita coisa ainda para complementar, vou deixar para os meus colegas agora. Joia, Ana, obrigada. Doutora Cristiane, pegando esse gancho que a doutora Ana Paula colocou, sobre a questão do TDAH, né? Então, uma criança agitada na sala de aula, ela levanta, vai, mexe com o coleguinha, depois derruba a cadeira e volta e não para, né? O que pode ser isso? Então, é o TDAH? Não é o TDAH? Como fazer essa diferenciação? Uhum. Precisa, né, de uma avaliação específica? Como Sim, funciona? sim. Inclusive, essa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de sono, existe uma recomendação da Academia Americana de Pediatria que fala que antes de você fechar o diagnóstico de TDAH, você tem que fazer uma avaliação do sono. Não significa que você tem que fazer uma polissonografia. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho que aquilo que já tem sido falado desde o começo da live, né? Então, o sono da criança é diferente do sono do adolescente, que é diferente do sono do adulto. Nós, quando estamos sem dormir, a gente vai ficando lentificado e sonolento. A criança ela começa a ficar agitada. Então, isso a gente vê muito no bebê, né? Que começa a ficar ali, a gente brinca que parece o Taz, né? Um desenho aí antigo que os mais velhos vão se lembrar. Então, essa questão dessa agitação durante o dia, dessa hiperatividade, pode não ser um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e sim ser uma privação de sono. Pode ser porque essa criança está dormindo menos, mas pode ser porque essa criança está dormindo o tempo adequado, mas ela não está conseguindo aproveitar o sono. Seja porque está acontecendo um bruxismo, seja porque está acontecendo uma apneia do sono. E uma outra coisa que também pode se confundir bastante é o combo síndrome de pernas inquietas com movimento periódico de membros. Que nas crianças, 99% das vezes, a gente tem alteração dos estoques do ferro. Então, essas doenças elas vão acontecer uma durante o sono, outra durante a vigília. Então, durante o sono, a criança vai se mexendo muito. São os pais que vão falar pra gente que pula na cama que nem pipoca, que não descansa nem dormindo, que parece um helicóptero, que revira muito as coisas da cama. Mas também são pessoas que, quando estão paradas durante muito tempo, e na vida da criança, o tempo de escola é o tempo que você fica mais parado, vão ficar necessitando muito de se mexer. Hoje a gente já tem algumas escolas que estão entendendo isso, que estão colocando, por exemplo, aqueles elastiquinhos de Teraband na carteira do aluno, para que ele possa ficar fazendo ali a movimentação e se acalmar. Eu queria aproveitar um ganchinho de uma coisa, fazer uma pergunta para o Dr. Calpi, porque isso é uma coisa que eu escuto o tempo todo dos pais, mas eu queria que ele trouxesse aqui para gente. E dar remédio para verme e para o bruxismo, doutor Calvi, isso vai melhorar? Desculpa, Camila, tomei o teu lugar, mas essa não podia deixar de passar. Eu quero responder se você fizer novamente essa simulação, que eu adorei, aí da lentidão e depois da hiperatividade que você fez. Aí, Cristiane, eu gostei muito. Você simulou e depois você fez a hiperatividade. Foi muito bacana isso aí. Então, eu também já escutei. Eu também já escutei Eu sou essa aí. hiperativa, olha só o que eu estou fazendo para me concentrar. A simulação muito bem feita da lentidão e depois fazendo a hiperatividade. Eu também já escutei bastante isso, né? Relacionado a verme e bruxismo, né? E a gente sabe que não tem nenhum tipo de relação, pelo menos cientificamente comprovada, ou um estudo que demonstre qualquer coisa desse tipo. Pelo menos
até hoje eu nunca vi nada em relação a isso, ainda parece estar aí no campo do folclore, né? Eu coloquei, mas já que a gente está falando em remédio para verme, deixa eu só esticar um pouquinho mais e voltar um pouquinho para essa história dos fatores associados, né, ao bruxismo. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, vamos dizer que ele esteja tomando algum tipo de medicação, e aí não é remédio para verme não, tá? Outra medicação, que essa medicação, ela tem como efeito colateral o bruxismo. Ou seja, ela aumenta os movimentos rítmicos musculares típicos do bruxismo, seja o bruxismo tônico, o bruxismo fásico, são a gente às vezes divide o bruxismo também nesses dois tipos, né? Então vamos dizer que ele esteja tomando uma medicação. E essa medicação, entre outros efeitos, tem um efeito colateral para bruxismo. O efeito colateral que aumenta os episódios de bruxismo, esses movimentos rítmicos musculares. Eu vou instituir um tratamento, por exemplo, odontológico, fonoaudiológico ou algum tipo de tratamento sem verificar a causa do problema, ou seja, o fator etiológico, o que é que está causando. Então, se for uma medicação, não adianta eu ficar protegendo os dentes. É claro que eu não estou falando aqui que você pode suspender a medicação por causa do bruxismo. Não. Você pode trocar uma medicação, você pode consultar o médico falando desse que exacerbou, por exemplo, o bruxismo, e aí ou trocar a medicação, ou diminuir a dosagem. Mas, assim, já que a gente levantou aqui o problema de remédios, né? É importante saber que bem interfere nesses episódios de bruxismo, às vezes exacerbando bruxismo do sono, tá? Vou aproveitar também essas colocações. Então, nós falamos um pouco da fisiologia, falamos dessas alterações, desses possíveis distúrbios, falamos de alguns, mas existem até mais distúrbios, né, quando se trata de crianças, mas vamos focar aqui nesses de maior prevalência. E pegando esse gancho dos medicamentos, gostaria de reforçar e depois passo a palavra para vocês irem me complementando, que a questão do tratamento ela vai ser muito individualizada. Então, cada criança ou adolescente precisa passar por uma avaliação multidisciplinar para verificar o que está acontecendo, né? Então, essa criança está lá na escola, não aprende, ela está com dificuldades na memória, ela tem dificuldade de concentração, trocas na fala, então precisa de um fonoaudiólogo. Essa criança já tem algumas alterações dento-oclusais, precisa da avaliação do dentista. E também a equipe médica, ela se faz imprescindível porque ela precisa visualizar questões possíveis, questões de funcionamento desse sono, questões clínicas, se tem algum fator obstrutivo mesmo. Então, não é sempre que o tratamento é medicamentoso, às vezes o tratamento pode ser por uma mudança até de higiene do sono ali, algum ajuste pode causar um benefício sim nesse sono. Às vezes o tratamento pode ser cirúrgico. Então sempre o tratamento ele vai ser direcionado mediante a causa. E aí cada caso é um caso, aquela boa frase que a gente precisa citar aqui, não tem jeito. Então, cada criança precisa ser avaliada individualmente, não existe um remédio que cure o sono em geral. Por isso, da complexidade de se trabalhar com o sono e precisar dessa equipe multidisciplinar para que a gente chegue numa conduta mais adequada possível. Gostaria de passar, mediante a esse tópico que eu levantei, gostaria de passar a palavra para cada um de vocês. Poderia começar com a senhora, doutora Cristiane? Claro, e eu acho que pegando já nessa questão que você foi falando de ser individualizado, de ser multidisciplinar, sempre falo que em medicina do sono a gente não faz sozinho, a gente faz com uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, então a gente vai ter o otorrino, o neurologista, o
psiquiatra, tô esquecendo gente aqui, com certeza. Pneumologista, o pediatra, o clínico geral, junto com fono, junto com odonto, junto com enfermagem, junto com fisioterapia, todo mundo junto. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente passar até já de mensagens para as famílias é não fazer automedicação, que isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, né? Ou vai lá na farmácia e compra alguma coisa, tem algumas coisas que estão sendo feitas até propagandas, ou pega ali o nome com alguém e vai utilizando essas medicações porque foi boa para o fulaninho, então deve ser boa para o meu filho também. E as outras questões que você foi falando, né, que a gente tem aí, desde mudanças na higiene do sono até uma cirurgia ou uso de um aparelho, uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar dos adolescentes, que vai talvez levar uma insônia, que vai piorar o bruxismo, que vai ter uma série de consequências, é o uso da cafeína. É difícil os adolescentes abusarem do café, mas eles usam os refrigerantes com cola e eles usam muito energéticos. É uma coisa impressionante aí o que eles vão usando de energéticos ao longo do dia e a gente pode ter impactos importantes disso, além do uso de telas, que somado com aquilo que a gente já falou, né, do atraso, 1 a 2 horas, a culpa é da fisiologia. Mais do que isso, a culpa é do uso das telas, de ficar maratonando, de ficar rodando infinitamente um aplicativo que hoje em dia eles já não usam mais nem o Instagram, né? É o TikTok ali que fica rodando o tempo todo. Então, acho que os pais eles precisam ficar bem atentos aí ao uso de telas. A gente sabe que cada tela no quarto rouba 20 minutos de sono por dia. Isso vai sendo aditivo. É importante ter essa questão do controle das cafeínas nas diversas formas e também das telas. Perfeito. Obrigada, doutora Cristiane. Doutor Calbi, gostaria de colocar em relação a esse processo da elegibilidade de tratamento individualizado. Sim, realmente é muito importante que a gente individualize o tratamento, personalize o tratamento, né? Então, eu volto a ressaltar que é importante ver o fator etiológico, o que é que está causando, primeiramente. Complementar dizendo que o bruxismo ele é de origem central. Então, muitas vezes a gente toma algumas ações perifericamente. Por exemplo, nós dentistas mesmo. O que é que nós fazemos? Nós colocamos uma placa para bruxismo, que é uma placa de acrílico que vai recobrir os dentes. Na verdade, ela não está tratando o bruxismo, ela está fazendo somente uma coisa, protegendo os dentes. Inclusive, é importante a gente ressaltar que essas para bruxismo nas crianças e nos adolescentes que têm distúrbio respiratório do sono, ou seja, ronco e apneia obstrutiva do sono, que são os dois principais, essas de recobrimento oclusal, elas estão contraindicadas, porque elas pioram os eventos obstrutivos. Então, é preciso também ter cuidado. E aí passa pelo que a gente está conversando aqui, da individualização. É preciso que a gente saiba quais são os fatores que podem estar contribuindo para esses eventos de bruxismo. E é preciso que a gente, ao fazer, por exemplo, uma proteção de dentes, a gente também individualize. Deixa só eu complementar o raciocínio, colocando uma situação. A criança está crescendo. Eu vou recobrir os dentes para protegê-los. Mas a criança está se desenvolvendo. Se eu coloco uma placa de acrílico rígida, ela vai conter esse crescimento. Ela vai restringir esse crescimento. Então, vejam que intervenção em criança e adolescente, ou seja, em pacientes que estão crescendo, as intervenções, mesmo periféricas, elas devem ser feitas com muito cuidado. Porque se eu, por exemplo, coloco uma placa para recobrir os dentes, que amarra os dentes, que une os dentes, eu não vou permitir esse desenvolvimento e crescimento das arcadas dentárias.
Então, a gente tem que individualizar. Como é que individualiza? A gente coloca alguns acessórios que vão sendo ativados, e esses acessórios vão fazendo com que a placa vá também aumentando suas dimensões, acompanhando o desenvolvimento das arcadas. Então, até isso, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa ter cuidado, desde o diagnóstico, desde a busca desses fatores associados, até os tratamentos que a gente vai implementar. Perfeito. Doutora Ana Paula, gostaria de comentar sobre essa questão do tratamento nessa perspectiva fonoaudiológica, esse tratamento individualizado pensando na criança, no adolescente? Sim, é muito importante. Primeiro, né, eu acho que a gente tem que sempre estar dentro de fazer um trabalho interdisciplinar sempre, porque essa criança, como já foi falado aí, vai ter alterações, pode ter alterações estruturais também, pode ter alguma amígdala aumentada que vai ter que fazer uma cirurgia, e é muito importante que a gente converse com os profissionais, com o otorrino, com o pediatra, com o ortodontista, ou ortopedista funcional dos maxilares, ou o odontopediatra, porque a gente vai ver que às vezes tem criança que tem um freio da língua encurtado e a postura da língua fica alterada, que é associado com um palato estreito, né, o céu da boca estreito, vai somar ainda mais para que ele tenha uma apneia obstrutiva do sono. Então, a gente precisa conversar sobre, às vezes, pedir para retirar esse frênulo, e aí o fonoaudiólogo tem que avaliar como é que está a funcionalidade dessa língua. Tem casos que o otorrino prefere que a fono atenda primeiro, dependendo do tamanho da amígdala, para ver como é que vai ser a evolução aí dessa melhora dessa musculatura, para depois ver se vai fazer cirurgia ou não. Então, o ortodontista, a gente sempre tem que trabalhar junto, é muito importante a gente ter espaço dentro da boca para que a língua fique no palato, que seria o ideal, né? Que essa língua fique em repouso no palato e os lábios fechados, e que essa criança respire pelo nariz. Então, são vários fatores que estão interferindo aí. Então, o trabalho tem que ser sempre em conjunto. E, claro, individualizado, porque a gente tem que ver o que aquela criança precisa. Então, a gente tem que melhorar a condição, por exemplo, da parte fonoaudiológica, melhorar a condição muscular dela, funcional, para que ela consiga ter uma postura adequada, né, de língua, de lábios, uma condição de força muscular para conseguir mastigar, deglutir, falar adequadamente, e isso auxiliar para que ela não tenha apneia ou outro distúrbio respiratório do sono. E também a gente precisa saber identificar com o fonoaudiólogo se essa criança tem outras alterações fonoaudiológicas que precisam de tratamento decorrente já, às vezes, de uma apneia que já vem há mais tempo. Então, a gente tem que identificar se tem alterações vocais, se tem alterações que podem estar sendo já prejudicadas, né, assim, da linguagem, da fala, de audição, e a gente precisa tratar isso ou encaminhar para um colega fonoaudiólogo para que ele trate e a gente consiga fazer um tratamento mais global desse indivíduo, né, para ele ter um bom desenvolvimento. Só acrescentando aqui, porque a gente está falando muito da criança, só falar uma coisa que eu vejo muito no consultório. O adolescente, ele está em crescimento ainda, mas a gente também recebe aqueles adolescentes que já têm alterações esqueléticas que vão ter que esperar acabar o crescimento para a cirurgia ortognática. Então, a gente também, eu acho que o Calbi pode falar um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem que tentar lidar com isso até chegar a esse crescimento, né, a finalização desse crescimento para a cirurgia ortognática, para que ele tenha condição de respirar melhor à noite e não ter apneia. Então, é um outro fator aí também que é importante a gente ressaltar, tá? Perfeito. Obrigada, doutora Ana Paula. As colocações de vocês só faz a gente ir construindo um raciocínio que cada vez mais, quanto mais a gente entende sobre a patofisiologia do sono, do bebê, da criança, do adolescente, mais a gente vê essa necessidade da atuação multidisciplinar
cada vez mais a terapia combinada, então o auxílio de vários profissionais para fazer com que esse sono de fato seja priorizado, vem se ressaltando cada vez mais na ciência e na nossa fala, né? A gente está com o tempo apertadinho, eu vou direcionar aqui para o encerramento, mas eu quero que vocês façam uma última colocação. Teve uma dúvida muito interessante aqui da fala do Dr. Calbi, que eles colocaram assim, a Jennifer Santini colocou uma dúvida sobre quais classes de medicações que podem aumentar o bruxismo. Então, foi um tópico levantado pelo Dr. Calbi, e junto com essa dúvida, Dr. Calbi, eu gostaria que o senhor fizesse umas palavras finais, dicas, como que, então, a criança, o adolescente, como que essa família pode ajudar a priorizar o sono nesse contexto que a gente veio conversando. Então, pode fazer essa colocação no medicamento, por favor, e já fazer uma palavra final que depois eu vou passar para os demais também. Então, assim, antidepressivos é uma classe que contribui para o aumento, né, dos episódios de bruxismo. E aí existem vários, né? Algo importante a dizer sobre o bruxismo, para finalizar, é que a gente precisa dessa intervenção multidisciplinar. É claro que a gente pode estender isso para os distúrbios do sono de uma maneira geral, mas eu acho que a principal coisa que eu gostaria de deixar como um recado final é preciso a interdisciplinaridade, desde o diagnóstico até qualquer intervenção que você programe fazer. Muito mais sucesso a gente vai obter se profissionais estiverem trabalhando de mãos dadas. Quem vai se beneficiar com isso é o paciente. Obrigado. Excelente, obrigada pelas suas contribuições, pela sua participação, Dr. Calbi. Foi de grande valia e contribuiu demais aqui para a nossa discussão. Doutora Cristiane, gostaria de fazer essas dicas, o que você acredita ser importante para a gente deixar como uma mensagem final? Acho que foi falado bastante antes, né, dos bebês, e eu queria falar de um público bem esquecido, que é o público dos adolescentes, que a gente está falando aqui, para os pais não desistirem, né? Então, muitas vezes a gente vê os pais falando que eles não querem mais impor regra aos adolescentes, mas que isso ainda é necessário e que eles mesmos cuidando do sono deles estarão dando exemplo para os filhos. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas não colocando o sono como prioridade. E isso tem que ser uma prioridade importante em todas as nossas fases da vida. Se a gente estiver dormindo bem, a gente vai ter saúde física e mental melhor, e aí a gente vai conseguir enfrentar qualquer outro problema que a vida nos trouxer. Muito obrigada pelas contribuições, doutora Cristiane. Foi muito bom tê-la aqui conosco, agregou demais a nossa discussão. Doutora Ana Paula, gostaria de fazer comentários sobre essas dicas aí que você considera importante para a criança, para o adolescente? Sim, eu acho que juntando, né, o que já foi falado pelo Calbi e pela Cristiane, eu acho que é muito importante a gente orientar os pais, né, e os pais procurarem saber mais sobre a higiene do sono, estabelecer esses limites, né, de horário de dormir, de priorizar o sono dessa criança e do adolescente, que é muito importante. E os profissionais da saúde que trabalham com criança, observarem essa criança melhor, perguntarem sobre o sono e encaminharem realmente para os profissionais relacionados para a gente fazer esse tratamento interdisciplinar, essa atuação aí, para que a gente consiga dar condições de desenvolvimento e crescimento para essas crianças não chegarem na fase adulta com as alterações que a gente recebe, né, dos adultos e dos idosos. É isso, obrigada. Obrigada a você, doutora Ana Paula. Obrigada a todos os 6 profissionais que participaram hoje aqui da live, contribuíram muito, cada um na sua área, todos profissionais referências no que se refere ao sono. Então, obrigada por esse tempinho aí, sábado à noite, de estarem aqui, de direcionar a fala para esse público em geral, né, que